nesta noite, pastor Alan Silva. Pastor Alan, obreiro desta casa, está acompanhado da sua esposa, diaconisa Paula, sua filha Karen. A diaconisa Paula esteve pregando aqui em março, foi uma benção. E Alan, hoje, pastor Alan estará ministrando a convite do nosso presidente, vai estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus está aqui e esse ambiente tem sido um ambiente da provisão do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Quero louvar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade em estar aqui na nossa igreja mãe, para entregar um pouquinho daquilo que Deus colocou em nossos corações. Deus abençoe nossos pastores, presidente, pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline, também o querido pastor Adilson, que está aqui representando. Deus abençoe o senhor, da diretoria, Ricardo Armstrong, meu amigo, pastorzão também, Zé Luiz, a todos os meus amigos que estão aqui, irmãos. Aqui está cheio de pregador bom para a glória de Deus. Deus abençoe todos vocês, Daniel Fogo Puro ali, Vitor, todos vocês. Pega a sua Bíblia, quem trouxe, diga amém. Aleluia, abra aí. Eu quero louvar a Deus também pela minha família. Eu costumo dizer que é a minha congregação. Minha esposa e minha filha, o pastor Ricardo já falou ali, mas a minha esposa esteve pregando aqui realmente naquele mês das mulheres, e Deus usou muito. Deus te abençoe, minha esposa, você, minha filha, está ali também, o meu convite, eles moram aqui em Campo Grande. Eu não sou de Campo Grande, irmão, da cidade, eu moro em Seropédica. Inclusive nesse momento deve ter muita gente lá assistindo para a glória de Deus, e eu creio que a bênção do Senhor vai chegar lá também, em nome de Jesus. Ali está ali o Bruno, a Patrícia, eu não sei se tem mais gente aí, né? Ficou sabendo? Deus abençoe a todos. Pega a sua Bíblia, abra comigo, livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, aleluia. O Deus que provê está na casa, e hoje nesse dia de feriado, Deus quer falar com alguém aqui neste lugar. Se eu fosse você, irmão, eu já entrava aí no manto dando glória a Deus e aleluia, porque tem provisão dos céus chegando aqui neste ambiente. Aleluia. Verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E o espírito mau se retirava dele. E nós já repreendemos todo o espírito mau. Nesta noite vai saindo em retirada, em nome de Jesus Cristo. Toma seus lugares, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida, porém eu acredito e creio na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, todos os dias. E a história vai dizer sobre esse jovem Davi. Pastor, você gosta de falar de Davi? Gosto. Davi traz inspiração, eu tenho absoluta certeza, para muitas pessoas aqui nessa noite. Até o tema que fala que o Deus que provê, Deus proveu muita coisa na vida de Davi. Davi aqui era um jovem músico, escuta, que antes de chegar a esse
momento de ele tocar o seu instrumento, para que algo acontecesse e o nome do Senhor fosse glorificado, Deus já tinha feito uma promessa para ele, há uns versículos atrás. Deus rejeita a vida de um homem chamado Saul. Saul era o rei nessa época. Saul era o cara nessa época. Porém Saul se achava tanto que Deus começou a dar um basta naquilo que Deus colocou sobre ele. E quando Deus dá um basta na vida de alguém, Ele com certeza vai levantar outro alguém, porque a obra do Senhor não para. Levanta a tua mão que eu já vim para profetizar. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Fica tranquilo, entra na adoração, porque Deus vai fazer algo. Davi recebe uma promessa. Deus rejeita Saul. Deus usa pessoas. Algo interessante, irmãos, que Deus sempre vai usar pessoas que se colocam à disposição dele. A Bíblia fala aqui, através do profeta Samuel, que Deus pega Samuel, leva na casa de Davi, aonde Davi não se fazia presente. Escuta aí. E os seus irmãos e o seu pai, que estavam todos em casa, recebem o profeta, amando do próprio Deus, porque Deus falou com o profeta: vou eu levantar alguém na casa de Jessé para governar sobre Israel. Vai lá, porque vou te dar uma estratégia, porque um daqueles lá será rei um dia sobre Israel. O interessante aqui, irmãos, que se essa profecia, se essa fala do próprio Deus chegasse aos ouvidos de Saul, a chapa ia esquentar. Levanta a mão direita comigo quem crê. Deus é Deus de estratégias, irmãos. Tem coisa que Deus não vai te revelar nunca, mas é no percurso que a coisa vai começar a acontecer. Talvez você chegou aqui, o percurso para chegar aqui, só Deus sabe como foi. Mas se você chegou, é porque eu creio que Deus tem algo a fazer. Levanta a mão. Deus tem algo para fazer através de ti. Quando Deus fala com o profeta numa intimidade, e ele fala sobre essa revelação, que ele fosse lá na casa do homem Jessé, que um dos seus filhos, o profeta questiona Deus. Faz parte, faz. Tem momentos até que a gente, fica assim: Senhor, é isso mesmo? Senhor, eu tenho que passar por isso. Talvez você entrou por essas portas aqui, só Deus sabe o que você está passando. Mas é um momento, irmãos, já já algo vai acontecer, porque o Deus que provê está aqui neste lugar, está trabalhando em favor daqueles que o buscam. Samuel, só cumpre o que eu estou te mandando, que lá vou eu levantar um, porque esse aí já tenho rejeitado. Samuel vai, se apresenta, diz a Bíblia, faz tudinho, eu estou resumindo aqui, faz tudinho que Deus mandou. Os filhos de Jessé, que estavam todos em casa, começaram a achar que era realmente um deles ali. Se confundem. Por quê, pastor? Porque tem gente que se confunde, acha que é, mas não é. É normal isso, pastor? Tem gente que acha que é, mas não é. Tem gente que acha que é pregador, mas não é. Tem gente que acha que é cantor, mas não é. Tem gente que acha que é de oração, mas não é. Irmão, o que está faltando? Está faltando a presença de Deus na tua vida. E presença de Deus para adquirir tem que pagar preço. Não é de qualquer jeito. Não
não é para desocupado, pelo contrário, é para quem se coloca na brecha, é para quem tem entrega para Ele. Quem vem entregar para Deus uma adoração nessa noite, Deus já quer te usar, Deus já quer te tomar, Deus já quer pegar você. Pega essa palavra hoje aqui, em nome de Jesus. Glória. Quando ele chega, até o profeta se engana, né? Por quê? Porque quando ele chega na casa do Jessé, Eliabe, o irmão mais velho, logo se apresenta. Tem um negócio bom aí? Só pode ser comigo. Por quê? Era soldado, era alguém que estava achando que estava no meio, né, da cúpula. Porém, Deus também o tinha rejeitado. A palavra de Deus diz, alguns versos antes, que Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o que está no coração, porém Deus olha para o que está no coração. O homem vê o que está diante dos olhos. Diante dos olhos. O homem só enxerga o que está aqui, irmãos. Se você chegar numa pose, todo mundo vai achar que você tem, que você é. E o que está aqui no coração? Esse aí eu já tenho rejeitado. Porque profeta, quando bateu o olho em Eliabe, achou que era até Eliabe, tinha até postura. Aí o Senhor corrige o profeta. Profeta que é profeta sabe ser corrigido, irmãos. Profeta que é profeta sabe, é sensível à voz do Senhor. Peraí, eu entro aqui? Não dá. Deus não mandou entrar. Deus mandou entrar, vou entrar. Se Ele não mandou, fica quietinho. Tem hora para falar, tem hora para ouvir, tem hora para ser ministrado. Você quer ver? Eu abro um leque aqui, algo interessante, pastor Adilson, que eu gosto muito e comento isso muito com meus amigos. Minha família está aqui. Muitos sabem que a minha área é a área da música. Se eu deixar, todo dia eu estou tocando num lugar. Mas eu me preocupo com a minha família. A minha família precisa congregar comigo. A minha família precisa ouvir comigo. E eu preciso estar com eles. O que acontece no ministério de muita gente que vai sucumbindo por aí, irmãos, é porque às vezes quer fazer demais da conta e esquece dos seus. Mas há poder no nome do Senhor, porque Deus tem levantado famílias aqui em Campo Grande. Levanta a mão para cima. Deus cuida das famílias. E não tem prazer melhor do que estarmos juntos, sentindo essa presença do Senhor. Família, tem coisas, irmãos, que Deus só faz aqui. É, pastor, é um segredo de Deus. Não adianta. Vamos lá, vamos para a palavra aqui. Vamos lá. Quando o camarada entendeu que não era nenhum daqueles filhos de Jessé, 7 filhos, ele manda chamar mais um, que estava tomando conta das ovelhas. Ele está, vamos dizer assim, ele é um camarada que ele é afastado dos irmãos. Por quê? Porque ele não se reúne com os irmãos, porque os irmãos também não gostam dele. Ele é um camarada que ele tem até um cheiro diferente. Por quê? Porque ele toma conta de ovelhas, porque ele trabalha em ambiente diferenciado, porque ele também de repente até rejeitado pelo próprio pai. De repente você entrou aqui hoje vivenciando um momento assim, de uma rejeição familiar, de uma rejeição dos parentes, de uma rejeição de amigos. Fica tranquilo, porque o que Deus preparou para você é uma família que os céus está separando para você. Chama ele lá. Chama esse outro filho que falta. Vai lá buscar ele, Eliabe. Quando ele vai buscar Davi, creio eu, no meu pensamento, irmãos, que Davi, além de estar tomando conta de ovelhas, está passando ali por aquele momento dele, vamos dizer assim, da intimidade dele, daquele relacionamento com as suas ovelhas. Ele deveria estar escrevendo muitas músicas, né? Muitos louvores, muitos salmos. Por quê? Porque era o momento dele, Deus e as ovelhas. Dá um dó maior para mim.
Davi devia estar mais ou menos assim, ó. Aleluia. Enquanto todo mundo na casa dele, ele estava lá no pasto, ó. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Rabachura babassa. Aleluia. Levante as suas mãos se você pode. Xerebamanacalabás. Aleluia. Recebe, Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh Deus, damos a Ti nessa noite aqui em Campo Grande. Aleluia. Vai. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno, Deus, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Deus, digno de louvor. És digno, digno de louvor. Enquanto Davi tomava conta das ovelhas, tocava seu instrumento, adorava ao Senhor, ele atraía a presença de Deus para a vida dele. Enquanto na sua casa tinha um monte de gente desocupada, se colocando à frente para tentar tirar aquilo que era promessa sobre a vida dele. O que eu vim falar nessa noite? Eu vim para dizer para alguém aqui: o que é teu, ninguém toma. O que é teu, é teu. Levanta a mão para cima e dá glória. Atrair a presença de Deus faz você viver impossibilidades. Se prepare para começar a viver a impossibilidade ainda neste tempo. Ele atraindo a presença. Eliabe tem que parar e ouvir Davi adorar, Davi cantar, Davi ministrar. E tem que falar para ele: ó, o profeta está lá em casa, tem algo para entregar para você, mas se você quiser, eu aviso que não dá não. Ele: peraí, eu estava aqui numa intimidade com meu Deus. Você já viu, irmãos, quando a pessoa quer impedir do teu crescimento, ela faz de tudo até para você não estar perto. Ela arma as coisas, ela arquiteta, ela planeja. Irmão, eu tenho certeza que você já vivenciou isso na tua vida. Só que Davi tinha uma diferença. Alguns não queriam por perto, porque ele era de simplicidade, ele cheirava a ovelha. Mas quem tem cheiro de ovelha não pode estar perto de quem tem cheiro do mundo. Vou dizer de novo: quem cheira o curral de ovelha não tem como exalar um bom cheiro para quem está fora da presença de Deus. Davi estava cheio de presença, estava cheio de Deus, estava cheio do cheiro da ovelha, e Deus estava levantando ele ali naquele lugar. Rejeitado, ninguém queria estar perto. E como é que pode isso? Deus apontou o dedo e vai dizer: é ele. Quando ele chega na presença do profeta, Deus fala: profeta, é esse. Unge agora no meio dos seus irmãos. Olha só o que Deus faz. Por que tem que ser no meio? Para servir de testemunho. Não é para pisar, não é para passar por cima, é só para servir de testemunho. Escuta, diz a palavra do Senhor que ele pega o vaso e no meio dos seus irmãos ele unge Davi. E a palavra de Deus, ela é bem realista quando ela fala assim, ó:
E a partir daquele dia, aquele momento, levanta a mão para cima, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Eu vim dizer para alguém nesta noite que a partir de hoje o Espírito Santo de Deus se apodera de ti. Pega essa palavra. Davi recebe uma unção. Músico, atrair a presença de Deus, cheio da unção. Aí começa o negócio agora. Se preparem, porque quando você se encher da unção, você vai mudar de níveis na tua vida. Deus vai começar a colocar você em lugares que você nem imagina. Quem crê, diga glória a Deus e aleluia. Começa a vir as oportunidades na vida de Davi. Um espírito maligno se apodera da vida do rei. O rei comenta com alguém que precisava ouvir algo diferente, que ele pudesse sentir aliviado. Alguém lembra de Davi. Eu vim para dizer para você: alguém vai lembrar de você. Não é porque esse alguém quer ver você também bem, não. É porque Deus vai fazer alguém lembrar de você. É Deus. É Deus quem coloca. É Deus quem sopra. É Deus que levanta. É Deus quem faz. É Deus quem dá. É Deus o dono do milagre. Senhor, meu Senhor, olha o servo falando para Saul. Eu conheço um dos mancebos disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença. E agora vai o principal: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Levante as duas mãos para cima. Estou profetizando: o Senhor é contigo. Pega ele lá. Pega ele lá. Pega ele lá, busca ele lá. Quando Davi se apresenta, quando Davi toca, quando Davi coloca seus dedos, quando Davi entoa a canção, ele não canta samba, ele não canta pagode, ele não canta funk, ele dá adoração, adoração, adoração. Ele entra no palácio, pastor Marcos Paulo. Ele deve entrar no palácio dizendo mais ou menos assim, ó: Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é, vamos, o teu corpo. Vamos, vivo só pra ti. Levanta a mão para adorar quem veio até diante da morte. Deus, Deus, Senhor. Escuta aí, Saul. Exclusivo é o meu coração. Vivo. Até diante da morte. Prefiro. Davi sabia como entrar. Peraí, se tudo Deus fez na minha vida foi através da minha entrega para Ele, do meu louvor, eu não vou lá cantar qualquer coisa, eu vou entoar louvor. E quando o louvor entrava no palácio, o espírito maligno se retirava de Saul. Se prepare, que aonde o teu louvor, a tua adoração chegar, os demônios vão cair em retirada. Vai, vai, vai. Isso, pega, igreja.
adoração. Aí é o que está importante. Escuta isso. Escuta isso. Irmãos, o louvor tem um poder tremendo de transformação e mudança de vida. É, pastor? É, irmãos. Você imagina se a gente não tivesse louvor, tivesse entrega, adoração. Estou falando aqui de louvor. Um grande cientista musical chamado Pascoal Bona, ele escreve na sua escrita em um dos seus livros, métodos muito usado e aplicado por professores, alunos que estudam música. Ele fala assim: a música é a arte de manifestar o sentimento da alma mediante ao som. Você pegou isso, irmão? Música é a arte de manifestar o sentimento da alma mediante ao som. Irmãos, é por isso que quando você canta um louvor, o teu corpo arrepia. Por quê, pastor? Porque você está entregando a tua alma, manifestando um som. Que som é esse? Som de adorador. Não tem demônio que fica, não tem tranca-rua que fica, não tem encruzilhada que vai fazer efeito. Deus é poderoso. Adore, 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 adore ao Senhor. E como é que é no mundo, pastor? Por isso que lá no mundo a capetada vem sobre todo mundo. E aqui? Aqui vem a presença. Aqui a gente atrai a presença. Aqui a gente atrai a presença. Como? Aleluia, dando glória a Deus, falando as línguas estranhas, dando lugar. Pega aí, irmão, começa a dar lugar nessa noite, porque Deus está aqui. Ele quer receber a tua adoração. Escuta, quando ele entra no palácio, ele faz ali o id, vamos dizer assim, e a coisa começa a acontecer. Saul acha graça nele. Diz a Bíblia, diz a história, que Saul traz ele para perto. Quero esse menino perto, ele é bom, deixa ele aqui. Mas aí a coisa vai acontecendo. Por quê, pastor Alain? Porque tinha uma promessa sobre a vida dele. Irmãos, e quem tem promessa, o diabo sabe muito bem que ele vai fazer de tudo para tentar parar. Diz a história, diz a Bíblia, que quando Davi aparece para ele uma outra oportunidade de vencer uma outra batalha. Por quê, pastor? Porque as primeiras batalhas foi através da adoração. É, pastor? É. Tem guerras que você não vai vencer com a sua arma. Estou falando para alguém aqui. Tem guerras que você não vai vencer com a sua caneta, com o seu poder de caneta. A maioria das guerras, todas elas, se possíveis, podemos dizer, é através da adoração. E tem coisa que depois o próprio Espírito Santo de Deus vai te dando discernimento e vai te orientando a fazer. Deus começa o ministério de Davi na adoração. Quando ele pega e vence um gigante e exalta o nome do Senhor, Saul acha mais graça ainda nele, traz ele para perto, mais perto ainda. Ele casa-se com uma das filhas de Saul. Você conhece a história. Quando a coisa começa a acontecer e Davi começa a aparecer um pouquinho, se fosse nos tempos de hoje, Zé Luiz, era mais ou menos assim. A internet só fala de Davi, o Instagram só fala de Davi, já viu? Você abre lá um negócio, aparece Davi. Você abre o tal do TikTok, aparece Davi. Você abre o Facebook, é Davi. Aí o Saul começa a ficar enciumado. É assim ou não é, irmãos?
Davi começa a vencer as guerras, as batalhas. Estou aqui resumindo para partir aqui para algo para entregar para você. Fica tranquilo. Quando ele começa a vivenciar algumas guerras, diz a palavra do Senhor que as mulheres de Israel começam a enaltecer Davi. Saul venceu milhares, né? E Davi, dezenas de milhares. Aí você quer, meus irmãos, pensa comigo, você quer contar isso para um arrogante que se achava, só que Deus já tinha dado um basta na vida dele. Só que Davi, ele era alguém, além de dar um som que ele recebeu de Deus, ele tinha ética e respeito. Isso não pode faltar na nossa vida. No tempo certo, Deus te coloca onde Ele te prometeu. Você não precisa matar ninguém, você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa ficar falando mal de ninguém. O que Deus prometeu para a igreja dele, Ele é fiel para cumprir. Eu estou sentindo um ambiente de adoração e de glória aqui. Estou sentindo que Deus quer fazer algo aqui na tua vida. Vamos lá. Olha o Davi. Davi chega um momento da vida dele que a perseguição era tanta que ele teve que fugir, se esconder. Quem lê essas passagens sabe o que eu estou falando aqui. Ele foge literalmente da aparência do mal. Mas ele sabia que ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas ele não podia, vamos dizer num linguajar, né, da roça, colocar a carroça na frente dos bois. Eu não posso passar na frente de Deus. Senhor, eu estava quietinho lá tocando a minha harpa. Se foi o Senhor que me tirou de lá, Deus, faz alguma coisa. A Bíblia diz que Davi e Deus era um relacionamento tão lindo, que Deus olhava para mim e falava assim: o coração desse camarada aí, ó, é parecido com o meu. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? A Bíblia vai dizer que no momento que o basta chega na vida de Saul, tanta coisa acontece no meio desse percurso, que entre esse percurso, antes de Saul sair de cena, Davi faz uma aliança com o filho dele, seu cunhado, podemos dizer assim, Jonatas. É, pastor, é mais ou menos assim, ó. Levanta aí, Renan, deixa eu te usar. Ô Jonatas, vamos fazer um pacto aqui. Se você chegar na minha frente, não esquece de mim não, hein? Mas se eu chegar também não vou esquecer de você, amém? Se a tua bênção chegar, eu também sou abençoado, Jonatas. Ô Davi, mas se você também chegar na minha frente, não esquece de mim não. Olha para quem está à tua esquerda, à direita, fala para ele assim, ó: a tua vitória, fala, irmão, fala com voz de profeta, é a minha vitória. Se você alcançar, pastor Ricardo, eu alcanço contigo. Se o senhor chegar, pastor Dilson, eu chego contigo. Quando Deus dá um basta nessa família real, e Davi começa a reinar realmente sobre Israel, Deus traz à memória de Davi o pacto de aliança com Jonatas. Dá maior, por favor, Nilton. Bom que o Nilton vai pregando junto comigo, né? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Canta aí, vai.
Levanta suas mãos, quem pode? Só tua. Eu te levarei. Mais uma vez. Se eu não tenho, se eu não. Nada. Meu Deus, só tua. Eu te levarei. Eu vou. Senhor, aonde eu for, eu te levarei comigo. A tua presença é o que mais importa na minha vida. Está sentindo Deus aí, irmãos? Davi se lembra da aliança. Espera aí. Se eu cheguei aqui, primeiro, foi que a tua presença está em mim. Segundo, que pessoas acreditaram em mim. Pessoas investiram em mim. Davi comenta com alguém dentro da sua casa: porventura tem alguém da descendência de Saul? Tem alguém, Vitor? Tem alguém, Daniel? Tem alguém, Renan? Tem alguém? Se eu cheguei aqui, é porque homens de oração andaram comigo. É porque mulheres de oração oraram por mim. É porque alguém pagou o preço comigo. Quem fala assim? Ziba se apresenta. Personagem Ziba é muito engraçado, né? Escuta aí. Ziba, ele se apresenta e fala assim: Senhor, meu senhor Davi, tem sim. Tem um camarada chamado Mefibosete. Ele mora em Lodebar e é aleijado de ambos os pés. Olha o Ziba falando. O Ziba, ele não consegue falar da realeza de Mefibosete. Ele lembra de Mefibosete porque ele é aleijado dos pés e mora num lugar que ninguém queria ir para lá. Você já viu? Quantos Ziba tem por aí, irmãos? Tem gente que não consegue lembrar da qualidade que Deus colocou você. Tem gente que só olha os teus defeitos. Tem gente que só olha às vezes o momento difícil que você passou. Mas Deus nessa noite está lembrando de você. Ô Ziba, eu não quero saber a deficiência dele. Eu quero uma coisa: busca ele lá. Pega ele lá. Posso colocar a igreja em pé? Pastor Adilson, pode? Ficar de pé. Deus está lembrando de alguém aqui nesse lugar. Deus está lembrando de alguém aqui nesse lugar, Zé Luiz. Mas só lembro de você pela cachaça que você bebia. Só lembro de você da droga que você usava. Só lembro de você quando tu andava caído.
Deus está lembrando de você nessa noite, porque você pertence à realeza. Deus nessa noite está lembrando de você, porque você também pertence à família real. Levanta a mão para cima, príncipes e princesas dos céus. Deus nessa noite está lembrando de você. Busca Ele lá. Traz Ele à minha presença. Canta esse louvor que eu... Traz Ele à minha presença. Quando o mensageiro vai, Mefibosete devia até se assustar, né? Porque ele estava tanto tempo esquecido ali. Mas Deus lembrou dele através de Davi. Diz a história que quando ele se apresenta para o rei, ele se prostra ali, do jeitinho dele, ajudam ele. Ele, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Não sou digno. Ele, peraí, eu tenho um pacto com o teu pai e com o teu avô. Eu sei respeitar a história. Xarabacalabacaia. Está faltando em muita gente saber respeitar a história dos outros, irmãos. Estou aqui, ó. Esse biblão aqui que eu gosto de carregar, pastor Adilson. Quem me deu ela foi o saudoso pastor José Miguel do Nascimento, quando eu estava pastoreando a família de Deus, a congregação. E eu trato ela com um carinho tão grande. Às vezes dá vontade de levar as biblinhas menores, né? As slim, né? Que se fala. Mas eu olho para essa Bíblia assim, eu olho para a história. Deus gosta disso. Respeitar, entender. Se chegamos aqui é porque alguém pagou o preço pela nossa vida. Se estamos aqui nesse ambiente, irmãos, é porque lágrimas foram derramadas, sangue. Muita coisa aconteceu para estarmos aqui. E hoje Deus mandou dizer para alguém: Deus está lembrando de você. Mefibosete, olha Davi falando para ele: a partir de hoje, você não mora mais lá, você vai morar aqui, no palácio. Vou restituir tudo e mais um pouco na tua vida, pela história que tem a sua família. A partir de hoje, vai comer pão à minha mesa todos os dias. Todos os dias. Levanta a mão de profeta e profetiza. Vamos profetizar junto. Não vai faltar pão na tua casa, não vai faltar alimento, não vai faltar nada. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então entra nesse movimento, irmãos, porque Deus vai começar a testar a tua fé. Não vai faltar nada. Nada. Pastor, como é que o senhor fala isso? Eu tenho absoluta certeza. O altar tem tudo que a gente precisa, pastor Ricardo. Um dia eu vou terminar. Eu entrei aqui por essas portas. Nunca contei isso nem para minha família. 1900 e alguma coisa. Eu vim tocar com um grupo de jovens da quilômetro 40, que era filial dessa igreja. Eu cheguei aqui. Eu não tinha nada para comer dentro de casa. Mas eu vinha para a igreja, que a igreja matava a minha fome. Eu me saciava tanto da presença, me enchia da presença, que eu saía daqui, eu chegava em casa, eu botava o radinho para tocar, e ouvindo aqueles louvores da Rádio Melodia antiga, e eu dormia. E no outro dia, Deus suplia as outras coisas. E um dia, naquele dia que eu tocando aqui, Deus usou um pregador e falou assim: ó, tem um jovem que entrou aqui, assim, assim, assim. Um dia vai estar aqui no altar, pregando a minha palavra e dizendo que o Senhor é o Deus que provê.
Eu não sei de outros jovens, mas eu sei que eu peguei aquela palavra para a minha vida. Deus proveu na minha vida, Zé Luiz. É por isso que às vezes eu chamo você, vamos tomar café, vamos embora. Se eu não tiver, você paga. É, se é. É ou não é, Ricardo? Deus vai fazer assim com você. Está ali minha irmã, meu cunhado, empresário, dono de salão. Meu irmão, não sei se está por aí, os convidei para estar aqui. São donos de restaurante. Quem não tinha lá atrás para comer, hoje tem restaurante. Eu chego lá, eles não deixam nem eu pagar. É o Deus que provê. O Deus que provê está aqui, gente. O Deus que provê está aqui nesse lugar. O Deus da provisão está aqui. Se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença. levanta a mão para adorar. Toma posse, toma posse. Deus te abençoe.